e com esse espírito de acolhimento a Jesus, que se faz presente no pão e na palavra, façamos o nosso sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima. O Senhor é minha luz e minha salvação. A quem poderia eu temer? O Senhor é o baluarte de minha vida. Perante quem eu tremerei? Meus opressores e inimigos são eles que vacilam e sucumbem. Conferir Salmo 26, versículo 1 seguinte. O Senhor Jesus, a exemplo do que fez com Mateus, hoje nos convida também a segui-lo, embora saiba que somos pecadores. Portanto, dispostos a acolher esse convite e a revigorar nossa fé pela participação no banquete da Eucaristia, celebremos nosso Deus que deseja um mundo e uma igreja que vivam o amor, a fraternidade, a misericórdia e o reconheçam como a luz da salvação humana. E diante de Deus, peçamos perdão. Onde eu errei, em que tenho errado, em que preciso melhorar, Deus espera isso de cada um de nós, esse reconhecimento de que somos frágeis, porque Ele quer nos ajudar. Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por ser de vós quem sois, sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração de vos ter ofendido. Pesa-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno, e proponho firmemente, ajudado com os auxílios de vossa divina graça, emendar-me e nunca mais vos tornar a ofender, e espero alcançar o perdão de minhas culpas pela vossa infinita misericórdia. Amém. Coloque a mão no coração e diga comigo: Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Façamos nosso ato de amor a Deus, perguntando-nos sempre: tenho amado a Deus verdadeiramente? De que modo? Realizando a sua vontade? Tenho obedecido aos seus preceitos, aos seus mandamentos? Amo a Deus na pessoa do meu irmão? Ou sou mais um desses a falar que amo a Deus no meu falar somente e não no agir? Façamos nosso ato de amor a Deus, considerando sempre a necessidade diária de mudarmos a nossa maneira de ser. Eu vos amo, meu Deus, de todo o meu coração e sobre todas as coisas, porque sois infinitamente bom e amável, e antes quero perder tudo do que vos ofender. Por amor de vós, amo ao meu próximo como a mim mesmo. Amém. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Primeira leitura. Leitura da profecia de Oséias, capítulo 6, versículos de 3 a 6. É preciso saber segui-lo para reconhecer o Senhor. Certa como a aurora é a sua vinda,
Ele virá até nós como as primeiras chuvas, como as chuvas tardias que regam o solo. Como vou tratar-te, Efraim? Como vou tratar-te, Judá? O vosso amor é como nuvem pela manhã, como orvalho que cedo se desfaz. Eu os devastei por meio dos profetas, arrasei-os com as palavras de minha boca. Como luz expandem-se meus juízos. Quero amor e não sacrifícios, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 49. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Reze comigo. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Falou o Senhor Deus, chamou a terra, do sol nascente ao sol poente, a convocou. Eu não venho censurar teus sacrifícios, pois sempre estão perante mim teus holocaustos. Reze comigo. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Não te diria se com fome eu estivesse, porque é meu universo e todo ser. Porventura, comerei carne de touros? Beberei acaso o sangue de carneiros? Reze comigo. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Imola a Deus o sacrifício de louvor e cumpre os votos que fizeste ao Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, e então te livrarei e hás de louvar-me. Reze comigo. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Segunda leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 4, versículos 18 a 25. Irmãos, Abraão, contra toda a humana esperança, firmou-se na esperança e na fé. Assim, tornou-se pai de muitos povos, conforme lhe fora dito. Assim será a tua posteridade. Não fraquejou na fé à vista de seu físico desvigorado pela idade, cerca de 100 anos, ou considerando o útero de Sara já incapaz de conceber. Diante da promessa divina, não duvidou por falta de fé, mas revigorou-se na fé e deu glória a Deus, convencido de que Deus tem poder para cumprir o que prometeu. Essa sua atitude de fé lhe foi creditada como justiça. Afirmando que a fé lhe foi creditada como justiça, a Escritura visa não só a pessoa de Abraão, mas também a nós, pois a fé será acreditada também para nós, que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, Jesus nosso Senhor. Ele, Jesus, foi entregue por causa de nossos pecados e foi ressuscitado para nossa justificação. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Conferi o Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos de 9 a 13. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus,
sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: àqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifiquem e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão, portanto, uma linda, belíssima primeira leitura, a leitura da profecia de Oséias, capítulo 6, versículos de 3 a 6. A gente vai ver o quê? Vai ver, primeiramente, que uma das mensagens centrais dessa leitura e do livro de Oséias é de que Deus ama seu povo, Ele é fiel, Ele, Deus, opera naqueles que estão justamente a lhe servir. Ele espera de cada um de nós o arrependimento, Ele espera o dia da conversão para operar. Ele espera o dia da reconciliação para começar a agir. Como a figura do Pai misericordioso, como nós vimos no filho pródigo, espera do filho o arrependimento para oferecer todo o seu amor e sua misericórdia. Deus está sempre pronto a nos perdoar. É preciso que saibamos reconhecer esse amor. É preciso reconhecer também que erramos. É preciso que saibamos que somente seguindo a esse Senhor que nós trilharemos, como diz a leitura, olhando a aurora, porque Ele virá como a aurora. A aurora é a sua vinda. Ele virá até nós como as primeiras chuvas. Deus nos dirá, assim nas palavras do profeta: quero amor e não sacrifícios, que Jesus adiante vai falar também, não é verdade? Ele vai citar justamente esse versículo. Por isso, vamos nos empenhar, trabalhar na nossa conversão todos os dias. Deus quer isso de cada um de nós. Deus sabe que erramos, que fracassamos muitas vezes, que muitas vezes reincidimos no erro. Mas Deus, Ele quer que levantemos, não desanimemos, para, na medida que erramos, reconhecermos o seu amor. Deus espera que o arrependimento nasça dessa sinceridade do coração, de mergulhar em Deus e afastar-se do pecado. E no Salmo responsorial, Salmo 49, escrito por Asaf, que escreveu durante a vigência da lei dada por meio de Moisés no Monte Sinai, um período no qual Deus exigia dos israelitas sacrifícios de animais. Deus exigia a oferta dos produtos dos seus campos. E por isso nós cantamos com Asaf, que diz: a todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. De fato, Deus não quer censurar-nos. Ele não quer censurar os nossos sacrifícios, como diz no Salmo, pois sempre estão perante mim teus holocaustos. Mas Deus deseja que o nosso arrependimento seja além de apresentar um sacrifício meramente. Imola a Deus um sacrifício, mas traz também teu coração. Imola a Deus um sacrifício, mas traz o arrependimento. Imola a Deus um sacrifício e começa a agir no amor e no perdão. Cumpre os votos que fizestes diante do Altíssimo. Deus assim dirá: invoca-me no dia da angústia, se assim fizerdes.
e eu te livrarei. Mas se apresentarmos a Deus um sacrifício, sem expiar nossas culpas, sem partir para uma conversão verdadeira, que a conversão nasça justamente desse ato de amar a Deus, amar o irmão, amar o próximo, perdoar na medida que queremos um perdão, assim chegará até Deus nosso sacrifício. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. E na segunda leitura, uma belíssima leitura também da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 4, versículos 18 a 25, Paulo vai louvar a atitude de Abraão, na verdade. Por quê? Porque Abraão firmou-se na fé, por isso não perdeu a esperança, e assim tornou-se pai de muitos povos, conforme a promessa do Senhor, que diz, assim será a tua posteridade. De fato, Abraão não fraquejou na fé, não perdeu a fé. Diante da promessa divina, não duvidou, teve fé, revigorou-se na fé e contemplou aquilo que Deus lhe prometeu, contemplou a glória de Deus, reconheceu o poderio de Deus, reconheceu que Deus tem poder para cumprir o que prometeu. E essa sua atitude de fé lhe foi, como disse Paulo, creditada como justiça. A atitude de fé de Abraão foi creditada em justiça, não só para ele, Abraão, como Paulo diz, mas também para nós. Pois a fé será acreditada também para nós como justiça a partir do quê? A partir da nossa fé, quando crermos que Deus ressuscitou Jesus dos mortos. Quando acreditarmos que Ele, Jesus, foi entregue por causa dos nossos pecados, foi morto, ressuscitou para a nossa justificação, será acreditada assim a nossa fé. E no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos de 9 a 13, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos, e ele vai dirigir-se na direção daquele homem, e muitos vão pensar ali, os fariseus vão pensar, os discípulos também, que vai com certeza repreendê-lo porque estava cobrando impostos, né? Era um erro considerado. Ele estava à mesa cobrando impostos, mas ele vai dizer, vem, segue-me. E ali, depois ele vai fazer um jantar com Jesus e vai convidar quem? Os amigos deles. Os amigos eram os cobradores de impostos também. E Jesus vai ser criticado porque sentava-se à mesa com eles e vai dizer, não são os que estão são os que precisam de médico, mas os que estão doentes. Quero misericórdia e não sacrifício, de fato. Jesus não veio para chamar os justos, mas os pecadores. De fato, Jesus vai chamar para o seu grupo de discípulos, ali um cobrador de impostos, Mateus. No tempo de Jesus, os cobradores de impostos, por estarem a serviço, ocupando cargos romanos, eles eram tidos como pessoas que exploravam, cometiam abusos, eram classificados pelos fariseus como pecadores. Jesus vai trabalhar na vida de Mateus, vai libertá-lo, vai tirar daquela vida de escravidão, da escravidão de servir aos romanos para servir um só Deus. Os fariseus, porém, que se julgavam justos, os fariseus que se julgavam sadios e santos, vão ficar escandalizados, vão murmurar ao ver Jesus fazendo aquela refeição com os cobradores de impostos e pecadores. Na qualidade de agente, como ele era, a presença de Deus salvadora, Jesus vai citar justamente o profeta Oséias, como nós lemos na primeira leitura 6, versículo 6. Aprendei o que significa, quero misericórdia
e não sacrifício. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores. E Jesus assim deixa claro o real motivo pelo qual se encontra no meio desse grupo. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores. E eu devo me perguntar assim, a que grupo pertenço? Ao grupo dos justos, que se iguala aos fariseus? Ou ao grupo dos pecadores, que se iguala a Mateus, que necessitou da misericórdia divina? Vamos receber Jesus presente na Eucaristia, de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Ó Hóstia Celestial, enche meu corpo com o alimento de que necessito. Preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo. Dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus. Enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma. E que pela Santa Eucaristia as graças derramadas sobre mim ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos. E concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém. Quem reza se salva. Já rezou o rosário hoje? Vamos rezar o rosário da chama de amor, do Imaculado Coração de Maria? Cada Ave Maria assim tem o poder de cegar o maligno, e cada 3 Ave Marias tem o poder de libertar uma alma do purgatório, conforme a promessa de nosso Senhor Jesus Cristo e Nossa Senhora, numa belíssima aparição que fizeram a Elizabeth Kildermann na Hungria em 1961. Por isso, vamos rezar. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo seu like. Inscreva-se, toque no sino das notificações. Compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixe seus comentários para nós rezarmos por você, pela sua santificação e pela sua conversão. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima. Jesus misericordioso, eu confio em vós. Salve lírio branco da Santíssima Trindade. Rosa brilhante que embeleza o céu. Salve Santa Mãe de Deus.